Aleluia. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Aleluia. Tu és especial, Rei da Glória. Aleluia. Santo é o teu nome, Rei da Glória. Aleluia. Maravilhoso. Aleluia. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Vamos se alimentar um pouquinho da palavra do Senhor. É a grande preocupação de um pregador, Santo é o teu nome. é saber a direção do Senhor. Santo é o teu nome. A Bíblia está cheia de mensagem. Mensagem para todas as áreas, né? Santo é o teu nome. Mas o pregador, ele deve pedir a direção do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que sabe o que cada um precisa ouvir do Senhor, aprender. Aleluia. E o Senhor me deu uma palavra. Eu fico muito feliz quando o Senhor me dá, porque eu não gosto de trazer de mim mesma, olhar na Bíblia, achar uma e trazer. Eu gosto de trazer a direção do Espírito Santo. Aleluia. E a palavra que o Senhor me deu está no livro de 1 João, capítulo 1 e versículo 5. Santo é o teu nome, Jesus. 1 João, capítulo 1 e versículo 5. Eu vou estar lendo na versão da linguagem de hoje, que diz assim: Deus é luz. A mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele nenhuma escuridão. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Porém, se vivemos na luz como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos limpa de todo pecado. Se dissemos que não temos pecado, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Se dizemos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua mensagem não está em nós. Cristo nos ajuda. Meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo que faz o que é correto. Ele nos defende diante do Pai. É por meio do próprio Jesus Cristo que nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Se obedecemos aos mandamentos de Deus, então temos a certeza de que o conhecemos. Se alguém diz eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e não há verdade nele. Porém, se obedecemos aos ensinamentos de Deus, sabemos que amamos a Deus de todo o nosso coração. É assim que podemos ter certeza que estamos vivendo unidos com Deus. Quem diz que vive unido com Deus, deve viver como Jesus viveu. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode se assentar. Aqui nós já lemos uma frase quando nós começamos, que Deus é luz. E aqui está mostrando que nós não podemos dizer que nós estamos na luz e ainda praticamos coisas que pertencem às trevas. Um coração ele não pode ser trevas e luz. Ou ele tem que ser trevas, ou ele tem que ser luz. Então, se nós estamos nas luzes, nós provamos isso obedecendo os mandamentos do Senhor. Nós provamos isso pela nossa atitude e pelas nossas palavras. E aí, João está escrevendo essa carta
estão na luz dizem que são de Deus, mas as suas vidas ainda mostram total escuridão. Escuridão quer dizer que a pessoa ela ainda é dominada pelo pecado. E quando a pessoa é dominada pelo pecado, ela não está na luz, porque Deus é um Deus de santidade. Deus não é um Deus que Ele é luz e Ele tem um pouquinho de trevas, não. Deus, Ele é 100% luz. E Ele ilumina nossos caminhos e nos dá entendimento, discernimento, para nós entender que não dá para ser luz e ser trevas ao mesmo tempo. E quando nós dissermos que estamos unidos com Deus, mas ainda o pecado nos domina, nós não estamos na luz, nós estamos nas trevas. Porque a Bíblia também diz que uma fonte de água doce, ela não pode jorrar uma água salgada ao mesmo tempo. Ou ela é uma fonte de água doce, ou ela é uma fonte de água salgada. Assim é a nossa vida. E que a gente precisa procurar estar na luz. Ainda diz assim 7, porém se vivemos na luz como Deus está na luz, então estamos unidos um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos limpa de todo o pecado. Muitas vezes as pessoas lá no mundo que estão atoladas no pecado, elas não sabem que Jesus, Ele limpa uma pessoa de todo o pecado. Jesus, Ele limpa uma pessoa de todo o pecado. Mas para isso a pessoa precisa desejar obedecer a palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor. Ela precisa desejar não fazer parte mais das trevas, né? Às vezes a gente já foi em alguns lugares, né? Que a pessoa se diz luz, e a gente entra na casa da pessoa, às vezes de surpresa, e está lá a televisão, né? Ligada em trevas. E a gente não fala nada, faz até que não está ouvindo, mas a gente fica triste, né? Porque a televisão, como as redes sociais, como o celular, como qualquer ambiente de trabalho, de casa, em qualquer lugar, existem as duas escolhas, né? Trevas e luz. O que eu assisto? O que eu escuto? Ou é trevas ou é luz. Não dá para escutar um pouquinho de luz e um pouquinho de trevas. Se dissermos que não temos pecado, estamos nos enganando, e não há verdade em nós. Mas se confessarmos nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Quando uma pessoa que está na luz, que a luz é Deus, Deus é a luz, Deus não tem acordo com as trevas, Ele não é sócio das trevas, Ele é completamente luz. Quando uma pessoa falar que não tem pecado, está falando aqui, ela está enganando a si mesma e não há verdade nela, né? Mas a Bíblia diz que quando uma pessoa que está nos caminhos do Senhor, está procurando obedecer o Senhor, ela confessar, ela pecou, ela errou, deu um deslize, se ela confessar os pecados de Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. O que é confessar os pecados? O que é confessar? Confessar é algo que vem do coração, né? Confessar é algo sincero. A pessoa pecou, deslizou,
errou, viu o que não devia, falou o que não devia, fez o que não devia, o que ela deve fazer? Ela deve guardar para ela deve esconder de todo mundo? Não, a Bíblia não diz assim. Ela deve confessar a Deus. E confessar, contar, mesmo que Deus sabe, contar o que praticou, contar o que falou, contar o que fez, contar para Deus, confessar. E a Bíblia diz que Ele cumprirá sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Pecado que não é confessado. A pessoa está diante dela. O perdão. Porque Deus perdoa. Não existe pecado que Deus não possa perdoar, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas para isso a pessoa tem que entender que o seu ato foi um pecado, o seu falar foi um pecado e imediatamente, onde estiver, Senhor, me perdoa. Eu falei sem querer, quando eu vi eu já tinha falado. Senhor, me perdoa, eu falei isso, e colocar diante de Deus. Senhor, me perdoa. Eu digo, eu mostro para as pessoas que eu estou na luz, mas o meu falar e as minhas atitudes mostram que eu estou nas trevas. Então eu preciso, Senhor, confessar a Ti que eu pratico isso, eu faço isso. Eu não consigo abandonar, Senhor, mas me perdoe e me ajuda a não praticar, me ajuda a não fazer mais. O Senhor quer que nós reconhecemos quando nós erramos diante dEle e não ter vergonha, porque Ele é invisível, mas Ele é real. Eu acho muito mais fácil falar com uma pessoa invisível do que uma pessoa de carne que a gente está olhando algumas coisas. E Ele sempre está pronto para que nós abrimos o nosso coração, reconhecemos aquele erro, aquela falha que não é luz, é trevas. E se é trevas, não está agradando o Senhor, porque Ele é luz. E não dá para estar nas trevas e nas luzes ao mesmo tempo. Ele diz assim: Ele perdoará os nossos pecados. Que bom que nós temos alguém para perdoar os nossos pecados. A gente mesmo já tem mais idade, a gente já viveu bastante, a gente faz a obra de Deus, então a gente procura sempre vigiar, Vigiar, mas às vezes uma pessoa jovem, uma pessoa que é afoita, às vezes uma pessoa que é apressada, pode deslizar um pecado sem querer, em palavras sem querer, Em palavras, porque as nossas palavras, ela não pode ser mais das trevas. As palavras das trevas é diferente das palavras da luz. Nós não podemos emprestar a nossa boca para as trevas e despejar um monte de sujeira que está dentro do interior da pessoa. Um monte de sujeira que a pessoa está a ponto de explodir e colocar para fora. Porque a luz, ela não fala como as trevas. As palavras das trevas são pesadas, são sujas, são maldizentes, são murmuração, são coisas que Deus não se agrada. E a palavra da luz é bem diferente. A palavra da luz são palavras verdadeiras, palavras santificadas, palavras que estaria Deus falando aquelas palavras, porque Deus é luz. Ele fala as palavras boas, certas, santas. E as atitudes, E as atitudes.
Eu estava ouvindo uma mensagem ontem, uma pregação ontem, que uma pessoa ofereceu para essa pessoa que estava pregando fazer um gato na luz. E quem ofereceu para fazer um gato na luz disse: olha, você vai pagar pouquinho. E parece que a pessoa pagava na época 600, não sei se era cruzeiro ou cruzado. E a pessoa que ofereceu disse assim: eu faço para ti, não cobro nada. E você vai ver a economia que você vai ter na luz. E o pregador que estava pregando disse que o coração dele se encheu. Mas ele, quando ouviu a proposta, ele sabia que era errado. Porque fazer gato na luz é roubar. Está roubando da empresa que fornece a luz. Aí ele disse para o cara: deixa eu pensar um pouco. Não vou te responder, deixa eu pensar um pouco. Ele foi para casa. Ele disse que a tentação de aceitar aquele gato que o homem poderia fazer foi grande. E aí, quando ele foi dar a resposta, o cara ainda falou: olha, eu tenho uma lista de pessoas cristãs que aceitaram fazer gato na sua luz. E ele puxou pelo caderno e começou a dizer: pessoas que ele conhecia da igreja, pessoas que faziam a obra de Deus. Ele dizia assim: ó, tal pessoa fez gato, tal pessoa diminuiu um monte de pagar. Enquanto a pessoa dizia para ele, ele já tinha decidido: eu não vou fazer gato, vou continuar pagando o mesmo valor que eu estou pagando, porque isso não é certo. Aí ele disse para a pessoa que ofereceu, né? Não vou fazer isso. Isso não é certo. Eu fiquei tentado para fazer, mas eu não vou fazer. A atitude de trevas e luz, né? Como ela é diferente uma da outra, né? E ele disse: já pensou, vou pagar essa luz? Quanto que eu vou economizar? Mas eu não vou aceitar esse trabalho. E disse para o moço: não, eu não vou aceitar, e todas essas pessoas que fizeram que estão na igreja também não deveriam ter aceito. Não dá para nós sermos a metade luz e a metade trevas. Não dá para nós sermos puro e impuro ao mesmo tempo. Ou nós somos das trevas, ou nós somos da luz. E nós provamos que somos da luz quando nós obedecemos a palavra de Deus. Se dizemos que não temos cometido o pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua mensagem não está em nós. E quando nós confessamos os nossos pecados, Deus, Ele cumpre a sua palavra, Ele nos perdoa e Ele limpa de toda maldade. Ele limpa. Ele tira a maldade do coração. O que é maldade? As coisas más. As coisas das trevas. Ele tira. O pastor ainda pregou, né? Renova-me. Porque tudo dentro de mim tem que ser tirado. Tem que ser mudado. Tem que ser transformado. Nós não podemos ter aparência de luz e as nossas palavras, a nossa atitude ter
ou as atitudes do falar? É as atitudes. É o falar, é o proceder. Então ele estava dizendo assim que Deus era a luz. E que se nós estamos na luz, nós obedecemos os mandamentos do Senhor. Porque Deus, Ele não tem unidade com as trevas. E nós não podemos também. Um pouco sou luz, um pouco sou trevas. Um pouco sou luz e um pouco sou trevas. Aí ele fala assim no capítulo 2, Cristo nos ajuda. É Cristo que nos ajuda quando nós confessamos os nossos pecados, as nossas faltas, as nossas falhas. Como é que uma pessoa pode ser luz se a pessoa mente? O que é uma mentira? É uma coisa que não é verdade. É uma falsa. A mentira não pode existir na vida de um cristão. Quem mente não está na luz. Quem mente está nas trevas. A Bíblia diz que o pai da mentira é Satanás. Ele peca desde o começo do mundo. Ele é mentiroso. E ele mente e engana. Ah, pastora, mas a pessoa me faz um monte de perguntas. E eu acabo mentindo. Ninguém é obrigado a responder pergunta de ninguém. Ninguém é obrigado a responder pergunta de ninguém. É difícil às vezes agradar a Deus, porque muitas vezes a gente vai desagradar o ser humano para agradar a Deus. E às vezes, para agradar o ser humano, a gente desagrada Deus, o Criador. Então aqui no capítulo 2 diz assim, ó, Cristo nos ajuda. Meus filhinhos, filho de quem? Filho de Deus. Escrevo isso a vocês para que não pequem. João estava escrevendo, orientando, que ele estava escrevendo para que os cristãos não pecassem, né? Não transgredissem o mandamento do Senhor. O que é pecar? Pecar é transgredir a lei religiosa. Cometer qualquer falha ou erro. Pecado é não estar em conformidade com o padrão de Deus da sua palavra. É tão sério, né, a palavra de Deus. É tão sério ser cristão. É tão sério tomar uma atitude de entregar a vida para o Senhor. É tão sério porque às vezes a nossa vida ela vai virar do avesso para o direito. Às vezes aqueles ensinos, aqueles hábitos, aquele costume, aquilo que nos ensinaram que era de homem, está contra os mandamentos do Senhor, contra a palavra do Senhor. Eu aprendi a confessar os meus pecados a Deus depois que eu aceitei Jesus. Porque até ali eu confessava para homem. E a Bíblia diz em Tiago que devemos confessar o pecado uns aos outros. Não é só com o homem, uns aos outros. O que é? Que pecado? E orar um pelos outros para que sejam curados. Esse texto fala porque às vezes a pessoa precisa confessar alguma coisa, contar alguma coisa, um segredo, né? Eu já tive várias experiências no passado com isso. Sobre confessar o pecado. Às vezes a pessoa, ela tem um segredo e esse
esse segredo faz com que ela peque. Quando nós chegamos aqui, há 23 anos atrás, uma mulher apareceu na nossa igreja, lá de Santa Catarina. Nós não conhecíamos essa mulher. E Deus colocou na minha boca para falar sobre o livro de Tiago, sobre confessar os pecados uns aos outros. E orar pelos outros para que sejam curados, porque às vezes aquele pecado que está escondido, oculto, está trazendo doença para a pessoa. Enfermidade. Por isso que confessar uns aos outros e orar pelos outros traz cura. E terminou o culto, ela veio falar comigo. Ela disse: missionária, eu queria conversar com a senhora, mas eu nem imaginava. Ela disse: eu tenho um segredo na minha vida. Eu tenho um segredo que eu e meu marido nós guardamos até hoje. E quando você falou desse texto de Tiago, o Espírito Santo tocou em mim. E eu quero lhe contar. Ela não pediu segredo. Nunca contei para ninguém quem é ela, mas ela não pediu segredo. Ela não disse: vou contar para você. E ela tinha parente na nossa igreja na época. Ela disse: nós criamos nossos filhos, eles cresceram, nós ficamos sozinhos. Aí eu disse para o meu marido: vamos pegar uma criança para criar? Mas nós não vamos contar que nós pegamos uma criança para criar. Nós vamos falar que eu estou grávida. Olha só. E assim eles fizeram casar. Espalharam para os parentes que ela estava grávida. E de repente eles apareceram depois dos meses com a criança. E essa criança, ele já era jovem. Ele não sabia que era adotivo. E nenhum parente sabia que essa criança era adotiva. Quer dizer, além do segredo, ela pegou os anos todos mentindo, né? Ela mentiu quando disse que estava grávida. Ela mentiu quando disse que aquele filho era do casal e continuava mentindo. Mas o Espírito Santo de Deus, ele é um Espírito Santo tão maravilhoso, porque ele não quer que ninguém fica na luz e praticando trevas e se achando que está na luz e convencendo as pessoas que estão na luz. E nós oramos ali. Ela foi embora. Nunca mais soube nada dessa mulher. E olha, ela se dizia cristã de muitos e muitos anos. Mas tinha esse segredo que levava ela a pecar. Porque a mentira é um pecado gravíssimo. A mentira, ela impede uma pessoa de entrar na cidade santa. E é tão fácil inventar alguma coisa, mentir e não desmentir, se o Senhor não tivesse dado. A palavra daquela noite, a mulher ia morrer, quem sabe, para o inferno, porque continuava mentindo de um filho moço, já jovem, que eles pegaram para criar, e eles mentiram que ela estava grávida, e inventaram uma gravidez, e que essa criança apareceu. Não dá para ser trevas e luz. Ou nós somos trevas, ou nós somos luz.
Quem está na luz, as atitudes, o comportamento, o falar vai ser totalmente, vai ser vigiado. Porque às vezes a pessoa pensa assim, não, mas ela não está escutando. Ele não está vendo. Mas o Espírito Santo está vendo. Mas aí no capítulo 2, fala assim, né? Meus filhos, escrevi isso para que vocês não pequem. O Senhor, Ele não quer que um cristão peque. Por mais que essa palavra diz que quem diz que não tem pecado, já está pecando, fazendo de Deus um mentiroso. O que o Senhor quer é levar as pessoas a ter uma vida de luz. Um mês atrás, eu não sei se faz isso, eu escutei um comentário de 2 pessoas parentes. Que um parente convidou, foram numa casa, um parente convidou para ir na igreja. Aí o tal fulano da casa falou assim, eu não tenho nem vontade mais de ir na igreja, porque olha a vida de tal pessoa. Aí a outra pessoa que falou, para tal fulano da igreja, disse assim, eu nem olho isso, mas a gente tem que ir sem olhar o que a pessoa faz de errado. Se essas pessoas falaram assim, dessa pessoa, o comentário, é porque essa pessoa tem atitudes de trevas. Porque o mundo lá fora, as pessoas que nos observam, elas não aceitam estar no Senhor e ter atitude de trevas. Toda vigilância é pouco. E por que às vezes a pessoa, ela fica fazendo os mesmos pecados, anos e anos e anos e anos, as mesmas práticas? Mentira, engano, trapaça, se aproveita, dá mau testemunho, está habituado naquela situação, naquela atitude. Por quê? Porque a pessoa não abre o coração para Deus, não confessa seu pecado, não pede perdão, porque o ser humano, ele está, a qualquer momento, a perigo de pecar. Todos. Principalmente pessoas que não têm vida de oração. Porque a oração é como uma proteção, um escudo para a língua, para as atitudes, para falar o que não deve, as atitudes. A oração é algo glorioso. A oração até impede de pessoas erradas ir na nossa casa e de nós ir para pessoas erradas também, passar por caminhos errados. Ele disse, escrevo isso a vocês para que não pequem. O Senhor não quer que o cristão viva um pouquinho na luz, um pouquinho nas trevas. E se o cristão dizer que é luz, mas a sua vida, o seu testemunho é trevas, ele não é luz. Ele está se enganando a si mesmo. Ele está mentindo para si mesmo, achando que é luz, mas as práticas dele, o falar dele não é luz, é trevas. Foi esse versículo que o Senhor me deu. Meus filhos, escrevo isso a vocês para que não pequem. Porém, agora, porém, pastor, eu fui criado numa casa de mentira, eu cresci mentindo,
terrivelmente não fica com medo de ser descoberto. Lá na roça, quando nós era criança, Deus está me levando muito a falar sobre mentira. E eu não programei falar sobre mentira. Lá na roça, quando nós era criança, na escola tinha uma frase que era muito falada e até ensinada. A mentira tem perna curta. Por que perna curta? Ela não vai longe, ela é descoberta. Por isso que a verdade é a coisa mais certa. Não pode falar a verdade? Mas não minta. Se cala. Para que quê? Para que possa estar na luz e ser na luz. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo que faz o que é correto. O Senhor não diz assim: olha, vocês vieram para mim, vocês dizem que são luz, eu sou luz, mas se vocês pecarem, vocês estão mortos. Se vocês pecarem, eu vou maltratar, castigar. Não. Se alguém pecar, não é para pecar. O Senhor, na sua palavra, Ele não incentiva ninguém a pecar. Ele incentiva a ter uma vida nova de santidade, de luz. Mas, se alguém pecar, temos Jesus Cristo que faz o que é correto. Jesus é correto em tudo. Jesus é correto, e se nós temos Ele, é porque Ele pode fazer alguma coisa para quem peca. E o que Ele pode fazer? Ele nos defende diante do Pai. Não é para pecar, mas se pecar, nós temos Jesus que é correto, Ele nos defende diante do Pai. E o que é defender? É proteger contra alguém ou algo, uma agressão, um ataque. Afasta o mal, o perigo. Isso é defender. E Jesus, Ele faz tanto que aí Ele preserva, Ele abriga, Ele agasalha, Ele protege, Ele resguarda, Ele afasta, Ele livra. Ele lutará, acastelar, interceder em forma de alguém, intervir, pedir por advogado, argumentar, alegar e justificar. Ele nos defende diante do Pai. Olha a importância da pessoa reconhecer o seu pecado, da pessoa confessar o seu pecado para Deus. Ela precisa confessar: Senhor, eu fiz isso, Senhor, eu faço isso, Senhor, há muitos anos que eu faço isso, Senhor, e eu quero confessar diante de Ti, porque isso que eu faço, isso que eu faço é trevas, e eu não quero mais estar nas trevas, eu quero estar na luz. Filhinhos, não pequeis. Porém, se alguém pecar, temos Cristo que faz o que é correto, Ele nos defende diante do Pai, e por meio de Jesus Cristo os nossos pecados são perdoados. Agora para pensar. Pensa na tua vida. Porque se Deus me deu essa palavra, e Deus trouxe você aqui,
O Senhor está falando com você. Pensa na tua vida. Pensa no teu proceder de trevas que você nunca confessou para Jesus. Nunca confessou, nunca abriu o coração. Você nunca pediu perdão por aquela situação. Essa mulher, eu não sei se o filho tinha 16 anos, 18 anos. Quer dizer, ela guardava esse segredo esse tempo todo. Eu não sei se ela ia voltar para os parentes, para o filho. Ela só disse assim que naquela época, eles não tinham mais jeito de falar para ele que ele não era filho. E às vezes o pecado que não é pedido perdão, não é confessado para Deus, está trazendo atraso na vida da pessoa. Está trazendo atraso na vida das pessoas em todas as áreas, porque o pecado é uma coisa que quando não é confessado, não é perdoado. Como é que o Senhor vai perdoar? O sangue de Jesus vai limpar, vai purificar, se o pecado não é confessado diante de Deus? Mas que bom que se nós abrirmos o coração, nós contar para o Senhor o nosso pecado, Ele nos limpa de todo o pecado e também os pecados do mundo inteiro. Jesus não quer perdoar só os nossos pecados. Jesus perdoa os pecados do mundo inteiro. Existem várias situações, né? Também a gente acompanhou uma mulher há muitos anos atrás. A mulher estava com câncer à beira da morte. E a gente acompanhou várias vezes, visitamos, pastor. E aquele dia eu fui com 2 irmãs. Fomos lá visitar ela, orar por ela. E o Senhor me deu essa palavra sobre confessar os nossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros para que seja curado. E eu olhei para aquela mulher, uma mulher nova, mas ela estava com câncer. Eu disse: a senhora tem alguma coisa que a senhora gostaria de contar? Se a senhora tiver alguma coisa que gostaria de contar, eu vou pedir para as irmãs saírem do quarto e eu fico sozinha com a senhora. Não, eu não tenho nada para contar, ela falou. Eu não tenho nada para falar. Aí, de repente, uma irmã daquela ouviu o choro de criança, mas ficou quieta. Aí, de repente, a outra viu um caixão de defunto de criança. E aí veio no meu coração para falar para ela: qual é o segredo da sua juventude? Ela, o diabo tomava a mente dela, tomava a boca dela, ele agia assim. Eu disse: o que foi que você fez na tua juventude que você precisa confessar? Você sabia que isso pode estar impedindo a tua cura? Porque em Tiago diz: se nós confessarmos nossos pecados uns aos outros e orarmos pelos outros para que seja curado, e isso pode impedir você de entrar no céu também, de partir para o Senhor. Aí ela disse: eu não posso contar. Aí eu pensei: ela não vai falar na frente das irmãs, vou voltar sozinha aqui. Saímos daquela casa, fomos embora. E aí as irmãs falaram lá na frente dela: eu vi choro de criança. E a outra disse: eu vi um caixão de defunto. Estão confirmando
que tinha mistério, né? Fomos embora, eu falei com meu marido, ele disse, eu vou lá sozinho. Cheguei lá, me lembro como se fosse hoje. As duas filhas na cozinha. Aí eu disse assim para as filhas, tua mãe está no quarto? Ela está. Eu disse, eu quero pedir um favor para vocês. Não entrem no quarto. E se for possível, saia até da cozinha, porque era muito pertinho. Eu preciso conversar, só eu e ela. E o diabo tomava a mente dela para que ela não confessasse. O diabo não quer que os nossos pecados sejam perdoados. O diabo não quer que nós sejamos livres dos pecados. Pecado não confessado, ninguém é livre. Aí eu cheguei, aí eu disse assim, eu vim sozinha. E eu quero que a senhora me conte qual é o segredo que a senhora precisa colocar para fora. Aí o diabo tomava a mente dela, retorcia a boca dela e urrava, sabe? E eu repreendia o demônio e eu dizia, Satanás, em nome de Jesus, tu solta a mente dela porque ela vai abrir o coração dela. E foi uma guerra, a expulsão do demônio. Aí ela disse, eu era jovem, e isso naquela época, quando ela era jovem, era um escândalo. E eu fiquei grávida. Eu não podia voltar para o meu pai. Meu pai ia botar ele fora de casa. E aí, eu abortei. Aí o diabo tomava a mente dela, ela dizia, mas as minhas filhas não podem saber. Não, eu não vou falar para as filhas. Como é que foi? Eu estava de 5 meses quando eu abortei. E desde que eu abortei essa criança, ela disse, eu guardo esse segredo e isso me atormenta. Eu disse, mas em nome de Jesus, a partir de hoje, o diabo não vai ter força de te acusar depois da tua confissão. E ele tomava mente dela. E ela dizia, não fala para minhas filhas. Ela não pode saber que a mãe dela fez um aborto. Eu disse, não, as tuas filhas não vão saber nunca. Não levou, olha, questão de dias, essa menina morreu. Pecado não confessado é um perigo. E a pessoa, ela tem que ter interesse de aprender a palavra de Deus para saber o que é pecado. Porque muitas pessoas pecam sem saber que é pecado. E como não sabe o que é pecado, às vezes tem uma vida de sofrimento, uma vida atormentada. E uma vida que às vezes pensa que é luz, pensa que está em Deus, não é luz, não está em Deus, está nas trevas. No mundo diz assim, ó, esse segredo eu vou levar para a sepultura. E o Senhor, Ele quer que nós confessamos a Ele o nosso segredo. Aquele deslize, aquele pecado, aquela sujeira. E pedimos a ajuda dEle para que não se repita mais aquilo. Se obedecemos aos mandamentos de Deus, então temos a certeza que o conhecemos. Aqui diz que nós não podemos dizer, eu conheço a Deus, mas eu não vivo na luz, eu sou trevas. As minhas atitudes são trevas, minhas palavras são trevas. Não tem nada que a luz da forma que eu vivo. Eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos. É mentiroso. Não há verdade nele. Porém, se obedecemos aos ensinamentos de Deus, sabemos que amamos a Deus de todo o nosso coração. É no obedecer o que Deus manda na sua palavra, os mandamentos, que aí nós vamos mostrar o nosso amor por Deus. É assim que
podemos ter certeza que estamos vivendo unido com Deus. Quem diz que vive unido com Deus, deve viver como Cristo amou. Cristo viveu. Meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem. João estava escrevendo para os filhinhos de Deus, e hoje nós somos os filhinhos de Deus, e essa escrita ficou na Bíblia Sagrada. Eu estou escrevendo isso para que não pequem, mas se por acaso pecar, ele quis dizer assim, ó, se você pecar e você se arrepender e você confessar e você pedir perdão, tem perdão sim. O diabo não vai ficar acusando. Tem perdão. É só confessar. Confessar a Deus. E é através de Jesus que os nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos, mas os pecados do mundo inteiro. E o sangue de Jesus, ele nos limpa de todo o pecado. Que sangue poderoso, né? Que sangue purificador. Que sangue precioso, que tira o pecado de uma pessoa, limpa uma transgressão de uma pessoa. Que sangue, ele é um intercessor, ele nos defende diante de Deus. Ele é nosso advogado aqui na terra. Ele fica pedindo para Deus a proteção. Ele fica pedindo para Deus para que perdoe nossas fraquezas. E eu quero orar nessa noite. Poderoso Deus, santo é teu nome, Senhor. Eu quero orar, quero convidar você para ficar de pé. Louvado seja o nome de Jesus.